Mais um vídeo começando aqui no Engemplificando para ensinar você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Eu vou estar mostrando agora aqui com vocês justamente essa questão que é leitura de projeto. Hoje a gente vai falar sobre o esgoto sanitário, então a gente vai fazer leitura de projeto de esgoto sanitário sem dor de cabeça. Lá no Instagram, eu faço um quiz nos meus stories, então se você não está seguindo o Instagram do Engemplificando, segue lá, porque tem quiz nos stories relacionados às temáticas de áreas da construção civil, obras e projetos. E lá eu percebi muito que muitos têm dificuldade na leitura de alguns projetos. Então, estou trazendo essa série, Leitura de Projetos Sem Dor de Cabeça, onde eu justamente vou trabalhar essa análise, interpretação, leitura, trazer essa parte de uma forma muito mais clara e simplificada para vocês. Porque, gente, para não ter dor de cabeça com obra e projeto, é essencial que a gente trabalhe a multidisciplina e um entendimento não só da sua disciplina, como de outros também. Se você é arquiteto, você precisa entender o que o seu projeto impacta num projeto estrutural, num projeto de esgoto, num projeto de hidráulica, elétrico. Então, esse entendimento multidisciplinar auxilia muito a não ter dor de cabeça durante a obra e durante a elaboração do projeto, porque quando você faz a concepção do projeto, você precisa ter esse entendimento multidisciplinar, porque um simples projeto de esgoto, um simples banheiro que você vai fazer o seu projeto ali, se você não souber como funciona a disciplina do outro, você pode trazer dores de cabeça durante a execução, você pode trazer erros, revisões, problemas, tudo isso quem paga por esse preço é o cliente final, porque a obra vai sair com problemas, a obra vai ter inviabilidades, então aquele projeto que você está elaborando não será viabilizado. E tudo isso a gente consegue evitar tendo esses pequenos entendimentos, ter essa interpretação e essa leitura de projeto. Então, eu trago hoje para vocês o projeto de esgoto sanitário. É um projeto que eu tenho. Deixa eu abrir ele aqui. Então, é um projeto que eu tenho e ele é um projeto onde a gente vai conseguir entender um pouquinho alguns elementos dentro do projeto, o que a gente espera de um projeto de esgoto sanitário e o quanto ele consegue impactar em outras disciplinas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa é a cara de um projeto de um esgoto sanitário, essa aqui é a parte do térreo. Então, essa aqui, para quem não está familiarizado, é a Casa KIC, ali do Obra Vlog da Casa KIC. Quem não estiver acompanhando o Obra Vlog, segue lá no canal do Engemplificando, que vai ter a playlist para vocês verem e acompanhar a evolução dessa obra. Então eu já passei, o último vídeo que eu coloquei, se eu não me engano, foi a rede externa de esgoto, que é justamente essa linha de esgoto aqui, ó, que passa por fora da residência. Então vocês vão entender um pouquinho o que eu estou falando. E também tem vídeo onde eu mostro como que é a composição desse banheiro aqui, por exemplo. Então vocês conseguem ver lá como que é a peça na obra e como que está lá no projeto na obra, que é o mesmo projeto. Só que aqui, agora, eu vou trabalhar com vocês um pouco a leitura e interpretação de um projeto de esgoto sanitário, e também ali uns detalhes que a gente precisa ter e se atentar para não trazer dor de cabeça durante a execução da obra. Então, gente, primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês desse projeto é a observação de que nós temos elementos estruturais espalhados pelo projeto de esgoto sanitário. Sim, eu particularmente acho que é extremamente necessário fazermos as projeções dos elementos estruturais. Aqui a gente tem um bloco de coroamento com um pilar e a gente consegue ver, opa, estou em cima, né? Aqui a gente tem um bloco de coroamento com uma projeção e interpretação de um pilar. Gente, esse barulho aqui, ó, é um barulho de avião,
porque eu moro praticamente embaixo de uma rota de avião aqui em São Paulo. Então vocês vão ver muito avião passando ao longo dos vídeos, principalmente porque na época da pandemia, quando eu comecei a gravar os vídeos, eles não estavam com uma rota, uma frequência tão grande. Então eu conseguia gravar um vídeo sem pegar os aviões passando. Agora tem avião passando. Então a gente vai ter que aí se adaptar com esses barulhinhos que vão ficar no final atrás do vídeo, beleza? Então, voltando aqui, ó, a gente tem essa projeção da estrutura, que eu gosto muito de trabalhar com essa projeção, porque a gente consegue ver onde estão os nossos elementos estruturais. Isso é muito importante. Por que que é importante a gente trazer elemento estrutural para um projeto de esgoto sanitário? Por exemplo, nesse caso, onde é o esgoto sanitário que a gente trabalha no térreo, a gente precisa tomar cuidado por conta das passagens das vigas baldrames. Gente, viga baldrame é a via que fica em contato com o solo, é a mesoestrutura da nossa estrutura da residência, né? Abaixo dela a gente tem as fundações, certo? Pode ser fundação superficial, fundação profunda. Nesse caso em específico dessa residência é uma fundação profunda, então a gente tem em cima das estacas os blocos de coroamento, que são representados por esses quadrados aqui, ó. Esses quadrados, ou então um retângulo, quando no caso aqui são duas estacas. Então a gente tem essa representação e eu gosto de trazer ela justamente para a gente fugir dessas estruturas, porque como vocês podem ver aqui, eu faço um desvio da estrutura, sim. Você consegue ver que aqui a gente tem um bloco de coroamento, aqui a gente tem um pilar, e aqui a gente passa uma viga baldrame, temos outro pilar, e aqui a gente tem um outro bloco de coroamento. Então a gente desvia toda a nossa tubulação para não pegar o nosso bloco de coroamento, porque qualquer elemento estrutural a gente não pode danificar ele durante a obra. A gente precisa avisar e fazer as corretas interferências, né? Fazer as corretas sobreposições de uma estrutura, de uma disciplina com a outra, ainda em fase de projeto. A gente não pode projetar de forma individual e a gente não pode prever que os furos, as interferências deixem para que a obra resolva, porque a obra não vai resolver. Ela vai se deparar com uma situação dessa, vai fazer furo onde não deve e vai trazer dor de cabeça para a obra. Então, Felipe, mas não tem problema, é só um furinho. Gente, furo em estrutura é normatizado onde deve ser feito e como deve ser feito, o diâmetro, para que não haja um dimensionamento, para que você não precise dimensionar um reforço do furo. Fora desse caso, a gente precisa trabalhar isso com o projetista de estruturas, que é o engenheiro responsável pela execução da estrutura, para avisar ele de que haverá furos nos elementos, viga, que a gente precisa fazer um rebaixo da viga, ou então fazer um furo no meio da viga, identificar se aquela seção pode ser furada, porque dentro do elemento estrutural a gente tem concreto e a gente tem aço. E existem regiões no concreto onde o concreto está trabalhando a compressão e você não pode fazer um furo nessa região. Eu nem preciso dizer que a gente não precisa cortar um aço, né? Então, quando a gente está fazendo um elemento estrutural, a gente precisa manter a integridade da estrutura. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, precisa haver uma comunicação entre o projeto de estrutura e o projeto de esgoto sanitário. Então, aqui você já começa a ver como que funciona um pouco a compatibilização, a comunicação. E assim vai andando a elaboração do projeto. A gente ainda não chegou na obra, a gente está fazendo esse processo de elaboração de projeto até chegar na fase da obra. Então, se você está gostando do vídeo, deixe seu joinha, seu like aqui no Instagram, no YouTube. Compartilhe para a galera da construção civil e siga o Engemplificando para você aprender a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Voltando aqui, a gente tem então esse desvio. Você consegue ver nitidamente que a elaboração do projeto ele foi concebido de forma a fazer todo o desvio do nosso bloco de coroamento. E você consegue ver que existe uma proximidade ainda. Ó. Você consegue ver que existe uma proximidade entre o nosso bloco de coroamento e a nossa caixa de inspeção.
E aqui a gente tem a nossa tubulação. Ah, Felipe, mas como que foi feita essa passagem? Passou por dentro da viga, passou por baixo. Gente, eu vou até abrir o pente aqui para desenhar assim. Eu vou desenhar a mão livre para vocês verem a habilidade de desenho a mão livre. Vamos lá. Para a gente conseguir entender um pouquinho como que funciona o nosso elemento estrutural. Então, vamos lá. A gente tá vendo em planta, então vamos só voltar para entender aqui. A gente consegue ver isso aqui em planta, certo? Então imagina que eu vou passar agora um corte aqui, ó, nessa linha, tá passando um corte, a gente vai olhar para dentro da casa, a gente vai identificar, passar um corte bem nessa caixa de inspeção aqui e a gente vai olhar para o lado de dentro da casa, onde está a lavanderia, a gente vai situar alguns elementos. Então aqui a gente tem um bloco de coroamento, um pilar, embaixo a gente tem estaca, a gente tem uma viga baldrame passando aqui, certo? Então a gente tem esse elemento aqui, eu vou mostrar essa projeção desse corte, como que ficaria olhando no corte. Então a gente tem aqui, estou de mouse, eu vou trazer uma mesa para conseguir desenhar melhor para vocês, mas aqui a gente tem olhando num corte, né? Então, por exemplo, a gente está olhando em planta, ó. Aqui a gente tem a nossa planta, o nosso pilar tá aqui, achurado, bonitinho. A gente tem uma viga baldrame para cá, tem uma viga baldrame para cá, tem uma viga baldrame para cá. E a gente tem ainda a nossa tubulação de esgoto. Deixa eu só ver como é que a gente está passando ela para não representar ela diferente. Tá, a gente tem a nossa tubulação de esgoto saindo daqui, ó, e indo pro nosso vaso sanitário aqui. Perfeito? Então aqui, completamente fora de escala, mas beleza. Então a gente tem aqui, e aqui a nossa caixa de inspeção representada, certo? Prometo que nas próximas com a mesa eu vou conseguir fazer um desenho mais reto para a gente conseguir entender. Então a gente tem aqui essa representação, ela tá bem bem mal feita, mas beleza. E agora eu vou passar um corte. Olha a representação do corte aí, galera. Aqui, ó, passar um corte pra gente olhar pra cá, beleza? Que é justamente esse corte que eu vou desenhar aqui. Então vamos lá. Tem o nosso bloco de coroamento. Aqui em cima a gente tem a nossa viga baldrame, certo? Ó, a nossa viga baldrame aqui, ó. Eu desenho a viga baldrame. Vamos desenhar como viga baldrame 1, a viga baldrame 2, para quem conseguir situar melhor. Viga baldrame 1, essa daqui, e a viga baldrame 2, essa daqui, certo? Nosso bloco de coroamento olhando em corte é esse bloco de coroamento aqui. E aqui a gente tem o nosso pilar. Nosso pilar tá aqui, ó. Nascendo aqui, nosso pilar. Não vou nem achurar ele, mas tá aqui o nosso pilar. Embaixo do bloco de coroamento, a gente tem a estaca. Nossa estaca ali com a sua profundidade prevista no projeto de fundação. Deixa eu fazer a pontinha dela certinho. Acho melhor fazer a ponta. Aí. Previsto no nosso projeto de fundação, nossa estaca. Então a gente tem esse nosso elemento aqui. O que que vai acontecer? A nossa tubulação, ela está passando embaixo da nossa viga baldrame. Então, a importância da gente ter no projeto a representação tanto da viga baldrame, para saber quanto que nós temos de altura aqui, ó. Quanto que nós temos de altura também do nosso bloco de coroamento. Gente, a média de um bloco de coroamento é uns 50 centímetros. A viga é de 30 a 40 centímetros também. Então, toda essa rede aqui, a nossa tubulação, ela é de 100 milímetros. Então, a gente tem uma tubulação de 100 milímetros passando. Então, aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui é 30 centímetros, tubulação de 100 milímetros, trabalhando com unidades diferentes. Então, a gente tem aqui um fundo de um total de 40 centímetros, certo? Na hora que a gente volta, então, para o nosso projeto de esgoto sanitário, justamente esse ponto, que é o ponto que eu estou representando aqui, ele tem o fundo da sua tubulação 40 centímetros abaixo do topo da nossa viga baldrame,
Vocês entenderam o que eu representei aqui? O topo da viga baldrame tá aqui. O topo tá aqui. Acho que essa cor tá muito clarinha, né? Deixa eu fazer de verde aqui. O topo não tá pegando a cor. Não sei porquê, mas não tá pegando a cor. Que ótimo. Entendi o que eu estava fazendo. Pois é, gente. Para quem usa AutoCAD, para quem usa o SketchUp, para quem usa outros programas, você consegue apanhar do programa Paint. Então, sim, apanhei levemente aqui do programa, mas tá tudo certo. Então, a gente tem a nossa representação, então, aqui, ó, da nossa cota. Exemplo, cota 0,00, nosso topo do nosso baldrame. Lembrando que em cima dele ainda vai o piso e tudo mais. Então, mas vamos supor que a nossa cota é 0,00. O nosso fundo do nosso tubo vai ser, então, uma cota de menos 0,40. A grosso modo. Por quê? Nós temos 30 centímetros de viga mais 10 centímetros do nosso tubo. Então, ela vai passar embaixo do baldrame, na nossa tubulação. Se nós olharmos corretamente aqui, ó, no nosso projeto, por que é 10, centímetros a tubulação, 100 milímetros? Porque é prevista aqui no nosso projeto de esgoto sanitário, que é essa tubulação nosso esgoto primário, que é onde é o vaso sanitário até a caixa de inspeção, nós temos 100 milímetros de diâmetro. Então, isso é uma consideração básica. A gente consegue entender que a tubulação do nosso esgoto sanitário está atravessando por baixo do baldrame e não está passando no meio, ou perfurando, ou danificando ele. Principalmente, Felipe, é só um baldrame, não vai acontecer nada. Mas vamos evitar que a gente danifique os elementos estruturais, porque isso traz uma certa instabilidade. Principalmente porque quando a gente tem uma viga baldrame muito próxima de um apoio, um furo muito próximo de um apoio, a gente precisa considerar seus reforços por aqui. Por que eu estou dizendo a importância do nosso bloco, de não danificar os elementos? A nossa viga baldrame vai trazer os esforços que estão em cima dela para o nosso bloco de coroamento. Então, a gente vai ter esforços, que a gente vai trazer, ela vai estar engastado no nosso bloco de coroamento. O nosso pilar também vai estar aqui apoiado. Gente, a representação não é assim não, tá? Calma lá. Aqui, ó. A nossa viga é apoiada no nosso bloco, mas ela descarrega de forma vertical no nosso bloco, certo? Descarrega de forma vertical no nosso apoio. Então, o nosso bloco de coroamento vai receber as duas vigas mais o pilar. Dentro do bloco de coroamento, a gente tem um sistema de biela de compressão, por isso que a geometria dele, a altura, tudo isso, as armações, elas são calculadas e dimensionadas para distribuir tudo isso para a nossa estaca. E a nossa estaca vai descer os esforços, tanto pela ponta, quanto pelo nosso atrito lateral da estaca. Mas isso é parte de fundação, vocês não precisam entender isso agora, eu vou fazer um vídeo depois só sobre leitura, projeto, essas partes de fundação. Mas o que a gente precisa entender? Existe ali um sistema onde tem essa movimentação dos esforços, onde tem essa estabilidade da estrutura. A gente não pode simplesmente chegar aqui e enfiar um furo no meio dessa viga e danificar o funcionamento sem avisar a equipe, o pessoal de projeto estrutural deste furo, porque isso pode impactar e trazer problemas. Mas é só uma casinha terra, uma coisinha assim. Gente, não paga para ver a dor de cabeça que vai ser se você tiver problemas com trincas, com fissuras, se você não tiver uma estrutura bem executada, N problemas, infiltração, diversas manifestações patológicas podem acontecer. Você está sendo muito exagerado e tudo mais. Eu trabalho com engenharia. Engenharia não é achismo. Então, a gente trabalha cada disciplina no seu quadrado, respeitando a outra disciplina. Você não vai passar um pilar no meio de uma porta. Então, você não pode passar um furo no meio de uma estrutura sem você verificar o correto dimensionamento disso. Então,
temos um projeto de esgoto sanitário, esse projeto de esgoto sanitário foi dimensionado para passar por baixo da viga baldrame, justamente para que não tenha nenhum tipo de interferência ou problema entre o projeto de esgoto sanitário e o projeto de estrutura, correto? Principalmente porque o projeto de estrutura que foi dimensionado, na hora que foi feito o projeto de esgoto, foi só pegou a projeção do projeto de estrutura, passou isso para o projeto de esgoto sanitário, colocou também o projeto de arquitetura e em cima dos dois começou a trabalhar ali o escoamento dos efluentes para desenvolver o projeto de esgoto sanitário. Então assim fica com um projeto muito preciso, mais prático de ser elaborado em obra, sem problemas. Para quem acompanha o Obra Vlog da Casa KC, que é justamente esse projeto que eu estou mostrando lá no Instagram, até mesmo no YouTube, acompanha a playlist, que eu vou estar mostrando certinho, mostro também imagens e como está, como foi feita essa tubulação ali corretamente. Vocês conseguem ver que a gente instala umas tubulações para passar por baixo da viga, tudo certinho, sem mexer na viga. Você executa a estrutura de um jeito e deixa as instalações de outro jeito e já faz ali as corretas previsões e as passagens antes da execução da estrutura. Não depois, não sai rasgando, não sai cortando a estrutura, porque isso impacta e danifica ela. Então, se dá para fazer sem ter dor de cabeça, sem precisar alugar martelete, sem precisar sair rasgando, sem precisar atrasar, né? Dá um problema, porque, gente, não é fácil cortar a estrutura. Não é nem um pouco fácil você sair cortando a estrutura, porque concreto você precisa de um martelete. Quem já cortou a estrutura sabe, uma serra-copa ali dá uma dor de cabeça para você conseguir passar. Então, continue mantendo a hierarquia dos projetos, entendendo que cada um tem a sua área e todo mundo trabalhando em conjunto. Você não precisa danificar um impactar no outro, você não precisa danificar a estrutura no final das contas. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso banheiro, fazer uma leitura por cima do que foi a elaboração do nosso banheiro e o que são esses elementos que você está enxergando. Primeiro, toda a rede externa de esgoto, a gente tem as nossas caixas de inspeção. Gente, caixa de inspeção é colocada em qualquer mudança de sentido. Então, se você olhar aqui, ó, mudou de sentido, a gente coloca uma caixa de inspeção, porque é uma caixa justamente para inspecionar. Aqui, por exemplo, é uma caixa de gordura. Ela recebe o esgoto que vem, né, os efluentes que vêm das pias de cozinha, que são pias que podem vir as gorduras, né? Então a gente coloca uma caixa de gordura e da caixa de gordura vem para a caixa de inspeção. E as caixas de inspeção, elas são feitas para inspecionar. A gente tem outra caixa aqui embaixo também, ó, ela recebe efluente do outro banheiro que nós temos. Então a gente vai numerando as caixas até seguir o seu caminho. Aqui, ó, segue para o detalhe aqui. Aqui a caixa de inspeção 4, ó. E da última caixa de inspeção segue para o esgoto da via pública, né, da concessionária. Então, de lá, da calçada para frente, quem cuida é a concessionária. E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está executando as tubulações. Vou voltar para o detalhe. Essa caixa que a gente está vendo aqui, ela tem, ó, essa cota aqui, menos 40. Ela vai entrar, vai ficar muita informação aqui para vocês, mas vamos tentar conciliar aqui as informações. A gente tem então o nosso tubo aqui certinho. A gente tem então a nossa cota desse. Opa! A gente tem a cota desse tubo aqui, certo? Aqui a gente tem a caixa de inspeção, né? Olhando em corte. Então a gente tem uma caixa de inspeção. E a saída dela, ela é por baixo, ela precisa seguir seu caminho. Então ela vem. Deixa eu só ver quem que é a caixa que eu tô olhando aqui. É a 3. Tá, não, é a 4, é a 2 anterior. Então essa daqui é a caixa de inspeção 2. Então a caixa de inspeção 1 está aqui atrás. A caixa de inspeção 1 manda para a caixa de inspeção 2. E lembrando que a gente tem um caimento. A gente tem um caimento aqui de 1%, que é a rede de 100 milímetros. Tudo isso a gente precisa entender
que é a concepção de um projeto de esgoto sanitário. Só que você não precisa dimensionar nem calcular, apenas entender os princípios básicos para você não ter dor de cabeça durante a execução da obra. Então você sabe que uma caixa de inspeção, a rede externa de esgoto, tubulação de 100, inclinação de 1%. Então da caixa de inspeção 1 para a caixa de inspeção 2, 1%, e da caixa de inspeção 2 segue para a caixa de inspeção 3, caixa de inspeção 3, ela segue para outra caixa, também com seu 1% de inclinação. Então a gente tem essa identificação, que é justamente o que acontece aqui, ó. A gente consegue olhar que a gente tem um tubo de PVC de 100 mm com uma inclinação de 1%, chega nessa caixa de inspeção. Então, essa identificação aqui, ó, FIT 044, o que vem a ser isso? Fundo interno do tubo. Então, aqui já tem umas cotas. Se vocês olharem, inclusive, eu acho que está com 0,39. Porque o 00 não é tão... Tem uma diferença, o 00 está na rua e tudo mais, mas na hora de fazer essa compensação, a gente tem muito próximo os nossos fundos de tubulação para vocês conseguirem identificar essas nomenclaturas. Então, é muito importante que num projeto de esgoto a gente tenha essa nomenclatura e essa identificação, porque você já consegue saber as profundidades que nós temos. Inclusive, nos vídeos que eu faço sobre a obra vlog da Casa KC, eu explico justamente essas questões, onde eu falo sobre as inclinações das tubulações para a gente não ter nenhuma dor de cabeça durante a execução. Então, a gente tem toda essa parte externa para tomar esse tipo de cuidado. Ah, Felipe, você conectou aqui, não tem uma caixa de inspeção e tudo mais aqui, como é um esgoto de lavanderia, um esgoto onde a gente tem apenas água de lavagem, a gente precisa tomar um cuidado para não criar zonas turbulentas ali. Então, isso daqui a gente não colocou uma caixa de inspeção, ficaria uma muito próxima da outra, e isso a gente preveu e não colocou uma caixa de inspeção aqui. A gente tem essa caixa de inspeção justamente por conta do vaso sanitário aqui, ok? Temos outras nomenclaturas que identificamos aqui, mas depois eu vou fazer um outro vídeo trazendo mais a fundo cada tipo de peça, para a gente conseguir identificar que nós não podemos danificar as estruturas, precisamos respeitar a arquitetura e, principalmente, como que é feito o processo ali da elaboração de um projeto de esgoto sanitário. A função do projeto de esgoto sanitário é fazer o correto escoamento dos efluentes numa rede de esgoto sanitário, mantendo assim feixos hídricos, fazendo o correto funcionamento, o escoamento com as inclinações adequadas para que você não tenha nenhum tipo de escoamento com uma inclinação muito elevada ou pouco elevada, para você não ter ali acúmulo de detritos dentro da tubulação. E a gente precisa fazer um projeto que ele esteja viabilizado para que no futuro ocorra uma correta manutenção, uma manutenção muito mais prática, porque você não sai quebrando as tubulações, não sai quebrando a casa, a parte de piso, toda a instalação, para que você não tenha esse tipo de problema. Então a gente tem, num próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns elementos como tubo de queda, tubo de ventilação, o que vem a ser um tubo de ventilação, para que a gente precisa de um tubo de ventilação. Para quem acompanha a obra vlog sabe que eu explico, eu mostro lá certinho o tubo de ventilação, como que ele já está lá na cobertura, porque a gente começa a fazer o projeto de esgoto sanitário de baixo para cima, só que a gente executa de cima para baixo um pouquinho, porque a gente começa aí na cobertura, para quem está acompanhando a obra vlog, a gente faz a cobertura. Então, o entendimento do projeto, onde que está cada tipo de elemento, onde que está cada tipo de tubulação, para que é cada tubulação, você entender, olhar o projeto, é muito mais prático para você que está fazendo ali a parte da obra, para você que está dimensionando uma cobertura, fazendo detalhamento de projeto arquitetônico de cobertura, para fazer as platibandas, para você conseguir contemplar essas disciplinas no seu projeto, para que você não tenha dor de cabeça. Porque se você faz um detalhe, e para quem está acompanhando a obra vlog da Casa KC, sabe exatamente o que eu estou te falando, o quanto de disciplina, de atividade, de serviços
que vem antes de finalizarmos a cobertura propriamente dita. Antes do telhamento, antes de fazer escoamento de água pluvial, a gente precisa fazer hidráulica, a gente precisa colocar esgoto na cobertura. Ué, mas vai esgoto na cobertura? Sim, vai esgoto na cobertura. É a parte do tubo de ventilação, que eu vou explicar no próximo vídeo. Então acompanhe o Engiplivicando para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Eu vou estar deixando a playlist do Obra Vlog da Casa KSC para vocês acompanharem a evolução da obra, também ver esse projeto sendo usado na prática e como que são as peças instaladas. Vou estar deixando a playlist e o vídeo que eu falei para vocês acompanharem a instalação desse esgoto, esse serviço sendo feito na prática. Então acompanhe o Engiplivicando para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça.